Eu vim para cá com uma mensagem no coração, mas à medida que eu estava vindo para cá, e eu vendo o louvor, eu fui levado para um outro texto para ler. Eu não sei nem se eu consigo falar as duas coisas, o tempo é tão curto. Então eu quero começar falando para vocês sobre quem tem ouvidos, ouça. E algo que está muito forte comigo é o seguinte: ouça o clamor do coração de Deus. Repete comigo: ouça o clamor do coração de Deus. Deus tem um clamor no seu coração. E Deus chama você para isso, para essa vida nova. Há um clamor do coração de Deus. Eu tenho vivido um momento novo. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho vivido novos capítulos. Deus tem aberto novos capítulos na minha vida em Deus. Esses últimos dias têm sido dias maravilhosos. Estou marcando aqui para nós almoçarmos, né? Você precisa de cada coisa que eu quero te falar, né? Então é um momento maravilhoso, é um momento novo, um momento rico, um momento precioso. Sabe, que Deus tem feito. Um dos desafios que Deus tem nos dado nesses dias é ler orando Jeremias e Isaías junto. Vou até desafiar você fazer isso. Comece a buscar, porque a hora que eu li Isaías com outros olhos e li Jeremias, parece que os dois tinham combinado. Porque os dois começam falando do clamor do coração de Deus. Eu disse: Senhor, me dá ouvidos para ouvir isso. Dá ouvidos à igreja para ouvir isso. Porque não adianta a gente falar se você não tiver ouvidos para ouvir. Porque muitas vezes a gente ora assim: Senhor, dá uma mensagem forte, poderosa. Mas você não ouve, não adianta nada. Você precisa dizer: Senhor, dá-me ouvidos abençoados. Coloca um cotonete do teu espírito no meu ouvido e tira o que estiver atrapalhando eu escutar a tua voz. Dá-me ouvidos para ouvir. Senhor, dá-nos uma igreja que tem um coração que escuta. Sabe, dá-nos uma igreja que tem um coração que escuta, uma mente que escuta. A gente está num mundo que todo mundo fala e pouca gente escuta. E a palavra de Deus diz: ouça. A palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito está dizendo. A igreja nesta hora, neste tempo, ouça o mundo que está batendo a porta da igreja, dizendo: dá-me 3 pães, porque eu não aguento mais viver. Por favor, me dá. Nós precisamos de paz, de amor, de esperança. O mundo está batendo as portas da igreja. Mas eu quero que hoje você compreenda que nós temos que estar preparados no nosso ouvido. Eu não estou muito preocupado hoje de ficar um sermão, não. Mas a gente pegar a Bíblia e dizer assim: olha, está aqui. Vamos ler e dizer: Senhor, dá isso para nós. Eu quero convidar você para um livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Jeremias capítulo 2 vai aparecer ali, versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor. Gente, há um clamor no coração de Deus. Deus está dizendo: ouvi. Essa é a palavra que começa o profeta a dizer. O profeta está começando a dizer dessa crise que Israel estava vivendo. E o profeta Jeremias está dizendo: vocês têm que ouvir a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 1 diz: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Veja, a palavra vai para os ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, me dá ouvidos para ouvir a tua palavra. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. E Deus começa a olhar, e aqui você vê nesse texto o clamor do coração de Deus. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem. Deus está dizendo desse primeiro amor, dessa busca intensa, dessa paixão perdida, desse desejo de buscar a Deus mais intimamente.
Sabe qual está sendo a minha oração? Senhor, me renova esta afeição jovial. Rejuvenesce-me. Muitas vezes a minha experiência em Deus vai ficando velha. Meu jeito de orar vai ficando velho. Eu começo a ficar cheio de clichês evangélicos e protestantes e teológicos. A gente que é teólogo ainda fica com aqueles clichês tão bem feitos que a pessoa parece que tem aquele ar de santidade. Eu não quero clichês, eu quero ouvir o clamor do coração de Deus. E nesta noite eu quero dizer que esse profeta está me inquietando. Porque ele está dizendo, Deus está dizendo, eu me lembro de ti quando era jovem. Quando você começou. Você vê que Jesus lá no Apocalipse está dizendo, você perdeu esse primeiro amor. Eu quero você vencedor. E do teu temor quando noiva. E de como me seguias no deserto. Numa terra em que não se semeia. Veja, você começa a ver o clamor do coração de Deus. Olha o versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor. E eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. Quer dizer, viver contra Israel não era boa coisa, né? Deus protegia, Deus caminhava, eles caminhavam com Deus. Olha só, esse é um clamor do coração de Deus. Agora olha o versículo 4 que eu já li. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Gente, é interessante que o profeta começa a dizer aqui, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais, versículo 5, em mim, para de mim se afastarem. O clamor do coração de Deus é que as pessoas perderam, o povo de Israel perdeu a intimidade, a afetividade com Deus. Nós temos nessa igreja trabalhado alguns anos atrás, principalmente depois que ouvimos aqui o Raul Justiniano, o clamor do coração de Deus. Nós precisamos passar por um processo de quebrantamento, um processo de cura, onde Deus precisa curar-nos de nós mesmos, arrancar os resíduos que estão nos impedindo e nos sabotando de viver isso que Deus quer. No caso aqui, Deus está reclamando que eles foram atrás de nulidade dos ídolos. Uma vida sem Deus é uma vida de nulidade. Você pode aplicar isso para a realidade de nosso mundo atual. É que a gente, quando pensa em ídolo aqui, só pensa no mundo religioso, mas existe uma nulidade quando a pessoa perde meta, perde foco, perde Deus. Gente, uma das coisas mais terríveis que eu vi na minha vida toda de ministério é as pessoas perdendo Deus na obra de Deus. Como se diz assim, perdendo Deus procurando Deus, porque ele fica tão enrolado no mundo das estruturas que ele perde Deus mesmo, perde Deus na obra de Deus. Conhece muitas vezes tudo sobre a obra de Deus, mas não conhece Deus. É mais ou menos aquela história daquele mestre de obras que estava fazendo a maior casa da cidade. E alguém chegou e ele disse, e mostrou com orgulho que eles estavam construindo a obra, detalhes, foi uma coisa maravilhosa. E a pessoa só elogiava. Agora me fala alguma coisa do dono dessa casa. Eu gostaria de saber algo do dono dessa casa. Ele disse, olha, me pergunta qualquer coisa da casa, mas por favor não me pergunta do dono da casa, porque o dono da casa eu não conheço. Essa é uma ilustração para falar. Muitas vezes a gente sabe tudo sobre a obra de Deus, mas perdemos Deus, a intimidade com Deus. E ficamos criando clichês. E Deus está reclamando isso. Esse é o clamor do coração de Deus aqui. Ouça, Israel. Ouça, igreja do século 21. Desse tempo que nós estamos vivendo
sombrios no mundo, em que as pessoas estão proibidas de tantas coisas. Eu estou preocupado com isso, porque eu vejo as artimanhas satânicas trabalhando principalmente com as crianças. Eu fico perguntando a mim mesmo, pastores, como as crianças estão sendo afetadas. Que igreja teremos ali na frente? Quando as crianças não podem mais estar nas igrejas. O que está sendo construído no imaginário psíquico? O que está atrás disso? Se nós não tivermos pais e mães e uma igreja com uma intimidade com Deus, que caminha com Deus, gente só produto de clichês, não tem futuro. Israel foi se tornando assim, cheio de clichês religiosos, e Deus diz, olha o que Deus diz no versículo 13, para vocês entenderem bem. Porque 2 males cometeu o meu povo. Gente, eu choro quando vejo esse texto. Esse é o clamor do coração de Deus. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eles pensam que está bem, mas eles perderam o próprio manancial. Senhor, restaura o manancial. Restaura algo que se perdeu, Senhor. Eu resolvi inverter toda a minha vida. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, para gastar tempo com Deus. Estava lendo aquele livro famoso, O Milagre da Manhã, né? Está me levando a aprender a orar, a buscar intimidade com Deus, a refazer toda a história da vida e começar um novo capítulo e ser uma melhor versão de mim mesmo em Deus. Eu tenho querido aprender o seguinte: como que eu posso ser uma melhor versão de mim mesmo em Cristo? Isso cada dia. Atualize em mim o projeto de Cristo. Semana eu estava com aquele texto que diz assim, Salmo 104, versículo 30, que toda manhã o Espírito Santo renova a terra. Eu fiquei pensando, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Eu peguei esse versículo e disse, Senhor, renova a minha vida, renova a minha expectativa. Já que o Senhor renova a face da terra, eu estava de madrugada dizendo, Senhor, renova a nossa intimidade contigo. Eu não quero construir na minha vida cisternas rotas. Eu quero um manancial. Quero intimidade contigo. Porque esse é o clamor do coração de Deus para a igreja nesta geração, queridos. Esse é o jeito de viver. Volte no versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É interessante que se eu ligar isso daqui com Isaías, você vê, eu estou no capítulo 2 de Jeremias. Aí você vai em Isaías, volta um pouquinho, no capítulo 1. E é outro profeta. No versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor. Esse é o clamor do coração de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Israel. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós povo de Gomorra. Deus começou a dizer, vocês estão tão fora, que se tornaram habitantes de Gomorra. Uma vez eu ouvi uma frase de um texto que eu sempre procurei ver se eu achava de novo, e ele se perdeu para sempre, só está na minha cabeça, na minha memória. Ele diz que o nosso mundo está sodomogorizado. Escreve essa palavra, sodomogorizado. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. E Deus fala sobre isso.
profeta Isaías está dizendo: olha, ouvi a palavra do Senhor. Vocês estão perdendo essa intimidade com Deus. Sabe qual é o clamor de Deus que eu vejo aqui? Olha o que o texto diz no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Vocês perderam a dimensão da compreensão. Olha só, Deus está clamando isso. Deus está dizendo que até o jumento conhece mais a manjedoura do que o povo conhece Deus. Você vê que é uma forma clássica de chamar de burro, né? Isso é interessante. Deus chamou o povo de jumento. Aliás, é pior que jumento. Vocês conseguiram abaixar do nível de jumento. Até o jumento entende o que ele quer e vocês não entendem o que querem. Olha, liga lá com Jeremias. Cisternas rotas. Então, o clamor do coração de Deus. Cavaram cisternas rotas. Quando você volta aí, Deus está dizendo, olha só no versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia. Então Deus está clamando com uma rebeldia, uma teimosia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até... não é coisa sã. Ouvi a palavra do Senhor. Contusões e chagas inflamadas, olha que forte, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Quer dizer, as pessoas foram perdendo Deus perdendo a intimidade com Deus. Olha no versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sabe que Deus está falando assim? Ainda bem que tem remanescente fiel, gente que quer Deus, gente que quer Cristo, gente que quer o Evangelho, gente que quer a palavra, gente que quer intimidade com Deus. Eu estou convidando você para fazer parte dos vencedores. Versículo 10, ouvi a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Esse texto é para a gente aplicar na nossa vida. Sabe, Deus chega ao ponto, com o caso aqui do profeta Isaías tão forte, que Deus diz que estava cansado até dos rituais deles. O versículo 14, olha só, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quer dizer, até Deus diz, eu estou sofrendo com essa falta de vida, essa falta de intimidade, essa falta de paixão, essa coisa que vai ficando plástica no mundo atual. Gente, nós estamos vivendo num mundo profundamente doente, num momento muito difícil. Eu quero dizer uma coisa a você, nós precisamos, pais e mães, conversar com seus filhos. Primeiro, que eles tenham uma intimidade profunda com Cristo. Que eles sejam o que devem ser, uma melhor edição, uma versão melhorada de si mesmos a cada dia. Avós e avós, converse com seus netos. Comece a falar dessa prioridade de viver uma vida com Deus. De viver uma intimidade maior com Deus. Amanhã eu vou almoçar com o meu neto. Diz que está com saudades nesse tempo todo. Eu quero falar com ele sobre isso. Sobre tornar-se cada vez mais uma melhor edição de si mesmo. Esse é o maior propósito da vida. Isso só é vida em Cristo. Eu e você somos chamados a uma vida nova. Eu e você somos chamados a uma vida nova de intimidade. Nós pastores, líderes, gente, temos que entrar mais em Deus. Esse é o clamor do coração de Deus. Ouça o clamor do coração de Deus. Ele nos chama para uma maior intimidade. Para mim isso é o ponto mais alto da nossa vida cristã. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi, povo, a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.
E Ele quer te dar vitória. E Ele quer te dar vitória. Por isso que Ele diz, todo vale será exaltado. Nós vamos colocar em Deus nesta noite, mais uma vez, as nossas vidas. E vamos pedir que Deus reedite a nossa história, Ele renove. Volta naquele 130, versículo 4, para a gente orar aquilo ali. Olha bem, Salmo 104, versículo 30. O Espírito, olha, 130, como foi? 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Senhor renova a nossa mente, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova a nossa saúde, renova a nossa esperança, renova a nossa paz. Senhor, eu quero respirar o amor de Deus e expirar confiança no mundo. Nós precisamos inspirar esperança e expirar paz. Deixe Deus tocar você. Seu lar precisa ser um inundar de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe a igreja que nós precisamos agora? Uma igreja que do seu interior flua rios de água viva. Sabe onde? No seu lar, na sua vida, nos seus filhos, na sua família. Que é isso? É o Espírito Santo fluindo, vida. Isso é possível ouvindo a palavra de Deus e tendo maior intimidade com Deus. Feche os seus olhos. Pai, que o teu Espírito fale e a gente ouça. Que o teu Espírito mova e nós sejamos tocados. Que nós sejamos desafiados por uma nova época e um novo capítulo em nossas vidas de maior intimidade contigo nesta geração, Senhor. Move-nos, muda-nos, encha-nos do Espírito Santo, da força da palavra. Cura-nos, renova-nos, cura-nos, renova-nos, cura-nos, renova-nos. Senhor, quanto seja possível, glorifica o teu nome através do teu povo e da igreja nesta geração. Em nome de Jesus. Quem recebe, crê, diz amém e amém.